Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Deixe seu like, se inscreva, assim você estará recebendo as nossas orações constantes. E não se esqueça de deixar o seu pedido de oração nos comentários. Amém? Vamos ao vídeo. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 14 até 14 ao 16, está escrito: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Em Provérbios 4:23 diz: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós somos como casas e precisamos constantemente trabalhar para fazer a limpeza das nossas casas, né? Precisamos também preservá-la para que coisas não entrem nela, trazendo prejuízos. Quando nós vamos sair, quando vamos dormir, ou até mesmo quando estamos, durante o dia em casa, nós sempre procuramos manter as portas bem fechadas, trancadas, o portão fechado, travado, de modo que nenhum ladrão venha entrar. Com a nossa vida espiritual, isso também precisa acontecer. Uma vez Deus me deu uma visão. Num dia, antes de eu dormir, o Espírito Santo me tocou para orar o Salmo 91 antes de dormir. E no momento em que eu comecei a orar o Salmo 91, a declará-lo, eu tive algumas visões, como se anjos estivessem fechando as portas da minha casa, como se anjos estivessem se posicionando nas portas da minha casa e as portas estivessem sendo trancadas. Da mesma forma como nós fazemos antes de dormir, eu vou me certificar se a porta está trancada, se o portão está trancado. Eu tive essa visão espiritual. Então, algo muito importante a ser feito no sentido de nos guardar, nos preservar, é guardar a nossa entrada espiritual, as entradas da nossa vida, das nossas casas. Porque eu não sei se você sabe, mas demônios trabalham durante a noite. Eles ministram durante a noite sobre nós, se nós não nos guardarmos, não protegermos o nosso sono. Eles ministram. Se Deus me permitir, eu vou compartilhar alguns conhecimentos a esse respeito, mas isso é algo muito sério para a preservação da nossa alma. Amém? Então, nós não podemos dormir sem guardar espiritualmente as nossas casas, sem trancar as portas espirituais das nossas casas. Isso também precisa ser feito nos nossos corações. Só que nós não temos o hábito. Nós nos convertemos, recebemos Jesus, Na verdade, nós aceitamos Jesus, entregamos nossa vida para Ele, entramos num processo de conversão, porque a conversão ela não acontece no ato da entrega a Jesus, ali é um início da conversão, e nós continuamos nos convertendo de tudo aquilo que está em nós ainda,
que não agrada a Deus, mas nós muitas vezes não sabemos como aplicar esse versículo em nossas vidas, de guardar o nosso coração. Uma das formas de guardarmos o nosso coração é a benignidade. Uma das coisas que o diabo trabalha muito em nossas mentes para contaminar os nossos corações é o pensar mal do outro. Então, às vezes você chega na igreja, vou dar um exemplo aqui básico, né? Mas aí você pode aplicar para qualquer outra situação. Nós chegamos na igreja, né, para o culto, um dia de culto, aí você passa por uma pessoa, ela não te cumprimenta. Aí já começam os pensamentos. Não me cumprimentou por isso, por isso, por isso. E começa todo aquele pensar, toda aquela argumentação mental do porquê que aquela pessoa não te cumprimentou. E aquilo fica ali sendo trabalhado na mente até que desce para o coração. Descendo para o coração, se torna ali uma mágoa, uma tristeza, um enraivecimento, né? E podem até acontecer outras situações, o diabo lança setas, né? Ah, fulano não te cumprimentou por isso. E aquilo ali vai se tornando um veneno no coração. Esse tipo de coisa eu trouxe aqui somente um exemplo, mas são coisas que acontecem constantemente desde a nossa infância. E isso gera uma tristeza, essa tristeza fica alojada ali e ela não é curada, ela não é tratada, ela é esquecida. Com o passar dos anos, muitas vezes nós até esquecemos, mas aquela coisa fica ali. A gente lembra de tal pessoa, às vezes não se dá bem com tal pessoa, mas não sabe o motivo pelo qual não nos damos bem. Sabemos que teve problema, mas não lembramos muitas vezes a situação em si, ou às vezes até lembramos, né, do que aconteceu, mas aquela mágoa, aquela dor, aquela tristeza fica lá dentro. Aí a pessoa faz o quê? Ela pratica a liberação do perdão, que é correto, trabalhar a liberação do perdão, né? E estende a mão para frente, eu libero fulano de tal, porque ele fez isso comigo. Só que daqui a pouco tá lá de novo aquele sentimento. Você perdoa, daqui a pouco volta o mesmo sentimento, você tem que perdoar de novo. Vai amenizando. Vai amenizando? Sim. Vai diminuindo? Sim. Só que dependendo da situação, se a raiz de amargura não for removida mesmo, por Deus, e o local não for curado, não adianta. Aquela dor vai sempre retornar. Aquela lembrança vai sempre retornar com mágoa, com dor. Quando Deus cura, eu acho interessante assim, as experiências que eu já tive, né? Quando Deus cura, você até lembra, mas você lembra de uma forma assim tão distante que aquilo parece que não, sabe, foi um sonho. É como se aquilo fosse um sonho, sabe? Então você lembra, mas parece que aquilo nem foi com você. Essa é a verdadeira cura. Então, a gente precisa buscar essa cura. Só que essa cura, ela é mais trabalhosa. A gente precisa gastar mais tempo na presença de Deus, mais tempo em oração, colocando aquilo ali diante do Senhor, para retirar a raiz de amargura. Eu tive uma visão também, eu tenho muitas visões, né? Para a glória de Deus, ele me dá muitas visões. Uma época que ele estava trabalhando comigo, a cura, né? A libertação de raiz de amargura. E em relação a um parente meu, né? Alguém que eu tinha uma mágoa muito profunda no meu coração. E eu vi Deus tirando com a mão mesmo, uma raiz. Era como se fosse uma raiz. Aquele formato da raiz mesmo. Eu vi aquela raiz sendo puxada.
antes de Deus começar o processo de cura dessas raízes de amargura no meu coração, porque não era só uma, eu tive essa visão. Então eu entendi o quê? Que era o momento que ele ia trabalhar, né? Que ele ia fazer essa libertação da raiz de amargura do meu coração. E é algo que eu imaginava que nunca ia acontecer, porque realmente era só um milagre, né? Uma restauração de um relacionamento, Deus promoveu. Tem coisas que é sobrenatural, é só Deus mesmo que pode fazer. O nosso esforço não vai fazer, é a graça de Deus que faz em nós. O Senhor, Ele tem algo para a sua vida nessa terra. Então, é necessário compreender que Ele tem promessas, Ele tem planos para você e eu, né? Ele tem planos para todos os seus filhos. Mas Ele não irá entregar a promessa para quem tem mágoa no coração, para quem tem falta de perdão. Porque a falta de perdão é algo gravíssimo. Jesus veio ao mundo para nos perdoar e nos levar de volta ao Pai através desse perdão. Então nós não temos o direito de retermos o perdão às outras pessoas. Isso é primordial. Isso é uma base. Então, se você tem problemas de perdão, precisa se render. A ação é sua. A parte de tocar nas emoções é de Deus. Às vezes a gente quer fazer o trabalho de Deus, por isso que a gente não consegue alcançar aquilo que Deus tem para nós. A minha parte é simplesmente me render e dizer: Senhor, eu não sou capaz, eu nem quero perdoar na verdade, mas a tua palavra diz que eu devo perdoar. Então eu me posiciono, eu abro o meu coração e eu permito que o Senhor faça trabalhar em mim. Você vai declarar isso diante dele e ele vai tocar na sua ferida. Vai doer? Sim. Muito, às vezes até muito, mas é necessário. É necessário permitir que Deus toque nas nossas feridas. E depois que Ele fizer isso, irmãos, é um alívio tão grande. Talvez você até já tenha vivenciado uma situação como essa, mas às vezes a gente para no meio do caminho. A gente recebe uma cura de algo e aí depois a gente não dá continuidade. Tem mais raízes lá dentro, mas a gente prefere não mexer nelas. Então eu estou te convidando a permitir que o Senhor venha a tratar todas as raízes, todas elas. Então, como eu identifico, eu já falei, mas eu vou repetir aqui rapidamente para ficar mais claro. Mesmo que você libere constantemente o perdão sobre algo ou sobre alguém, se ainda dói, se você ainda não quer estar perto dessa pessoa, se você ainda não quer reatar relacionamento com essa pessoa, se aquela situação, quando você lembra, ela te deixa perplexo, você não consegue entender como a pessoa foi capaz de fazer aquilo com você, se isso ainda te incomoda, ou se isso sequer toma tempo do seu pensamento, você fica pensando naquilo, aquilo volta ao seu pensamento, é porque existe uma raiz de amargura alojada, instalada em você. Então, em Hebreus 12:15 está escrito: tendo cuidado, ou seja, eu preciso ter cuidado. É algo que eu preciso cuidar constantemente. Às vezes a pessoa faz exames de sangue, exames físicos no seu corpo. Todo ano ela está lá fazendo os exames, os check-ups, mas não faz os check-ups interiores, não faz os check-ups da alma. Então, tendo o cuidado
de que ninguém se prive da graça de Deus. A salvação é pela graça. Sem a graça de Deus, ninguém vai ser salvo. Porque a graça de Deus é através da graça de Deus que Ele trabalha em nós. Em tudo que diz respeito à vida cristã, é pela graça. Então, cuide para que essa raiz de amargura, aquela contaminação, ela começa a impedir o trabalhar de Deus em mim. Eu me torno uma pessoa obstinada, voltada para o mal e não para o bem. Às vezes a pessoa nem quer vingança, mas ela está voltada, ela quer uma restituição, ela quer a paga do mal. O que é a falta de perdão? A falta de perdão, inconscientemente falando, né? Ela é a pessoa querer ser restituída do prejuízo que ela teve. Então, toda vez que alguém nos fere, nos maltrata, nos machuca, de alguma forma, fica um sentimento dentro de nós de que aquela pessoa nos deve algo. E aí, o que a raiz de amargura faz? Ela fica trazendo à tona que aquela pessoa tem que me pagar, aquela pessoa tem alguma coisa que tem que me pagar. E eu fico ali cobrando. Eu liberei perdão com a minha boca, eu obedeci a Deus no liberar, mas como a raiz está instalada, não adianta, porque o meu interior fica cobrando, ele fica cobrando. Lá em Mateus 18, 23 ao 35, eu não vou ler, porque eu vou tentar reduzir o tempo do vídeo, porque Deus, Ele nos perdoou de uma dívida muito grande e Ele continua nos perdoando todos os dias. Mas nós muitas vezes temos dificuldade de perdoar o próximo. Então nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós não podemos permitir que essa cobrança fique se voltando em nossos corações. Nós precisamos eliminar, resolver definitivamente esse problema. Assim diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. A raiz de amargura, ela impede as pessoas de entrarem na terra prometida, no descanso de Deus, porque ela é uma rebelião que está instalada no trono do coração. Então eu vou te ensinar a fazer uma oração, que essa oração foi o Espírito Santo que me ensinou um determinado tempo que eu estava orando sobre essa questão de raiz de amargura, e numa madrugada, né? Essa oração, como é que você vai fazer ela? Você precisa tirar um tempo de oração, você vai tirar um momento específico para orar por esse problema, por essa raiz de amargura. Você precisa de um lugar, colocar uma música, um louvor, e você precisa abrir a sua alma. Então você vai permitir que Deus toque naquela dor. Né? Você vai abrir o seu coração diante dele em oração e ele vai tocar naquela dor, naquela memória. Quando ele estiver tocando naquela memória, você vai orar e vai declarar: Espírito Santo, eu te entrego o trono do meu coração. Toma o trono do meu coração. Que saia todo espírito que tem ocupado o trono do meu coração. O Espírito Santo vai te guiar. Você vai falar nomes de espíritos que vierem à sua mente, como, por exemplo,
rebelião. Rebelião, acusação, vingança, ódio, mágoa, cobrança. E você vai se permitir ser ministrado pelo Espírito Santo. Podem ocorrer sensações, né? Você vai ter ali um sentimento, né? Mesmo alguma coisa tocando em você lá no fundo. Você às vezes vai sentir vontade de chorar muito ou vomitar. Alguma coisa pode acontecer. E você precisa permitir essa ministração. Você vai sentir algo acontecendo. E você não pode impedir isso de acontecer. É choro? Tem que chorar, porque aí Deus vai estar lavando a sua alma. É vontade de vomitar? Põe pra fora. Não vai sair nada muitas vezes, fisicamente falando, mas vai sair espiritualmente, você não vai ver. Seja o que for que você sentir desejo de fazer ali, faça, né? Só você e Deus ali naquele momento, porque a cura de Deus está sendo trabalhada no seu coração. Às vezes é uma dor muito profunda, como se estivesse mesmo arrancando algo de dentro de você. No momento é doloroso? Sim, mas depois, nossa, vai ser uma leveza, vai ser uma bênção para a sua vida. E não permitir que a raiz de amargura depois volte, né? Tentar obedecer aquilo que foi lido em Hebreus 12, que eu li acerca de ter paz com todos. Porque às vezes o nosso problema ocorre por causa de situações, de brigas, de discussões, de cobranças que nós fazemos aos outros, e aquilo gera uma quebra de vínculo, né? E aí vai trazer problemas. Viu que é uma pessoa difícil de você lidar? Procura a sabedoria do Senhor, a ajuda do Espírito Santo. Dependendo, né, da pessoa, você tem que discernir o que você vai ter que fazer para que essa raiz de amargura não brote novamente. Às vezes é necessário se afastar. O afastamento, ele é necessário quando você não tem um diálogo, quando você não tem como se aproximar daquela pessoa sem aquela pessoa te ferir. Às vezes você até quer reconciliação, você até quer, né, reatar ali os laços, mas se você percebe que aquela pessoa só vai te ofender e o que ela vai fazer vai te prejudicar, você percebe que não tem como ter um relacionamento saudável sem você ficar com raiva, né? Sem criar sentimentos, sem criar emoções ruins dentro de você. Então não tem como manter um relacionamento de qualidade. A melhor coisa é se afastar. Agora, se você percebe que a pessoa quer uma reconciliação, ela está tentando reatar com você, né? E você que não consegue, então é por causa de um problema na sua alma. Isso é muito sério. A gente às vezes busca muitas coisas de Deus, mas nós não buscamos aquilo que é mais importante. A gente busca coisas materiais, mas nós não buscamos aquilo que é mais importante. Isso aqui é muito importante. Vamos dedicar a isso as nossas vidas. Amém? Para que Deus vamos dedicar a restaurar o nosso altar, para que a gente possa ser, né, um altar que vai receber o fogo de Deus verdadeiramente. Amém? Amado Jesus, venha de encontro ao coração desses teus filhos que estão aqui, meu Deus, ouvindo essa palavra, que chegaram até aqui, meu Deus,
ouvindo a tua palavra. Honra eles pela sua disposição. Honra eles, Senhor, por quererem aprender, por quererem, Senhor, serem curados. E eu te peço, meu Deus, que a mesma unção que veio sobre a minha vida para arrancar raízes de amargura do meu coração, venha também sobre a vida de cada um deles, a mesma unção que arranca as raízes de amargura. Torna eles livres, Pai. Torna eles pessoas livres, para que eles possam ser um altar que vai receber, meu Deus, o fogo do Senhor em suas vidas, que vão cumprir o seu propósito na terra, que vão, Senhor, te agradar. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.